Paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu vou trazer aqui para os irmãos 2 Crônicas, né, a palavra para as nossas vidas, para os dois irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Vou estar lendo aqui, em nome do Senhor Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisavam a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome será nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Aí no versículo 12 já, irmãos. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Versículo 19. Puseram-se os levitas, os filhos dos
coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Agora o versículo 20. Pela manhã cedo vos levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, do monte Seir, para os destruir e os exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto do que olha para o deserto, procurou ver a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Versículo 29. Veio da parte do Senhor Deus o terror sobre os reinos contra os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Versículo 30. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Irmãos, muitas das vezes a gente se encontra mesmo com medo, né, em determinada situação, apreensivos, ansiosos. Isso tudo é medo junto, porque quando você está muito ansioso, você não está confiando totalmente no Senhor, né? E isso é porque o ser humano é falho mesmo. Só que a gente não deve se conformar com isso, porque a gente sabe que existe a falha, a gente sabe que existem as nossas fraquezas, mas o Senhor, Ele aperfeiçoa as nossas fraquezas, ou seja, Ele vai tirando e fortalecendo, a gente se enchendo do céu, se enchendo do poder de Deus, se enchendo da presença do Senhor, quando a gente busca o Senhor. Então, mas do ser humano mesmo vem a falha, porque perfeito é Jesus, perfeito é Deus. Mas quando a gente se coloca na posição de estar buscando, ou seja, na posição, irmãos, que eu falo, é você chegar e tomar uma atitude. É a gente tomar atitudes, ou seja, tomarmos a atitude de fazer um jejum, fazer uma madrugada, estar ouvindo o que Deus quer, se posicionar desta maneira. Agora, os povos se uniram contra Josafá e contra Judá ali. Aí eles fizeram o quê? Jejuaram e oraram. Qual que foi o resultado disso? 3 dias colhendo os despojos. O primeiro ataque vem de perto ou vem de longe em nossas vidas?
As ameaças trazem medo. Josafá venceu o medo. Ele venceu o medo. Mas as ameaças trazem medo. O que eles ouviram? Estavam vindo para atacar. Estavam vindo para destruir um povo numeroso, grandes multidões. Aí Josafá ele teve que fazer o quê? Vencer o medo mediante a ameaça. A pessoa tem duas situações, ou enfrenta ou foge. Então ele se pôs a buscar o Senhor. A notícia da terra não é maior que a notícia do céu, irmãos. Não é. Veio a notícia da terra. Que vai destruir, que vai se acabar, né? Que iam matar, iam destruir. Mas a notícia maior é a notícia do céu. Se puseram aqui a buscar o Senhor, a se posicionar ali no jejum, na oração. Com certeza a oração foi ininterrupta, foi de madrugada, foi de tarde, foi de manhã, foi à noite, com certeza. Então eles tiveram o quê? Uma notícia do céu. Eles usaram o quê? A palavra do Senhor. Porque o Senhor já havia falado para os antepassados ali que o Senhor ia fazer o quê? Que se viessem a estar ali buscando ao Senhor, mediante as dificuldades, mediante ataques, qualquer ataque, tá, irmão? Poderia ser de peste, de fome, né, de qualquer coisa, mas mediante qualquer um ataque, qualquer um tipo, era só eles buscar o Senhor ali, que o Senhor já mudaria tudo. Então eles já tinham essa promessa, então eles falaram: Senhor, o Senhor prometeu. Porque, irmãos, tudo que está na palavra, que o Senhor prometeu ali a Abraão, que o Senhor prometeu ali a Moisés, que o Senhor prometeu ali a todos os servos do Senhor, nossos antepassados, tudo que o Senhor prometeu na palavra do Senhor, que ia fazer conforme tivesse busca diante do Senhor, o Senhor mudar tudo que fosse preciso para dar vitória, é promessa para a nossa vida também. Então Josafá, o que ele fez foi isso, foi tomar posse da vitória ali, de usar a palavra do Senhor, para poder estar buscando o Senhor, para ter ali uma intervenção divina. Entrou dentro do projeto de salvação do Senhor ali, que é obra de Deus, obra do céu. Então, quando a gente vai buscar a obra do céu, a obra de Deus, as promessas de Deus que fez aos nossos antepassados, as nossas vidas, a gente tomando posse, porque nós somos dessa linhagem, então a gente tem ali a vitória. A gente tem a mudança que precisa, a vitória contra os inimigos. Então ali, a notícia que influenciou todos ali foi o que? A notícia dos céus. Porque eles não foram olhar para o medo, para a dificuldade, eles foram olhar para o que Deus poderia fazer na vida deles. Então Deus, ele faz o povo dele sempre vitorioso. Quando a derrota é quase certa, parece que não vai vencer, aí Deus entra. Deus entra e muda tudo. A pessoa parece que não vai conseguir. A pessoa parece que não vai ter vitória naquilo ali, porque já sofreu muito. Às vezes tem determinada área da vida da pessoa, seja a financeira, seja a saúde, seja a área sentimental, seja a área conjugal para quem é casado, seja a área que for. Às vezes está numa situação tão difícil que parece que é o fim, mas porque tem situações que estão além das nossas capacidades humanas, está além do que a gente consegue vencer muitas das vezes. Às vezes é na mente que se trava as maiores batalhas, a gente às vezes pode pensar, né? Mas eu não vou conseguir vencer isso aí. Isso pode não dar certo. Então às vezes a palavra já é negativa, mas a gente deve fazer o quê? Se posicionar, usar a palavra de Deus para vencer. Senhor, o Senhor falou que se a gente buscasse a tua face neste lugar, o Senhor mudaria as coisas. Então, tudo que o Senhor prometeu ali aos nossos antepassados é promessa para as nossas vidas. Então, Deus vai mudar muita coisa na nossa vida, vai mudar tudo que precisar. E então,
Ele no versículo 25 e 26 fala ali do Vale da Bênção, o nome do lugar. Por quê? Porque ali houve só vitória. Ali, né, houveram houveram que saquearam ali os despojos por 3 dias, tá? Então ali no quarto dia, Josafá, Judá e Jerusalém se reuniram para louvarem ao Senhor Deus. Chamaram o lugar de Vale da Bênção. Por isso que chamaram de Vale da Bênção. E após saquearem os despojos por 3 dias, no quarto dia, Josafá e Judá, todo Judá ali e Jerusalém se reuniram para louvarem ao Senhor Deus. Então o lugar se chamou Vale da Bênção. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, Vale da Bênção na tua vida. Vale da Bênção nas nossas vidas, no teu lar, na vida da tua família. E vai ter essa situação de saquear despojos por vários dias, em nome do Senhor Jesus. E vai ter culto de ações de graça para louvar o Senhor, porque o Senhor vai dar vitória. Parece que não tem jeito? Só parece, porque vai ter sim. Vai ter mudança, vai ter vitória, vai ter reviravolta, a roda gigante vai virar. Tá? Então, assim, os atos de Josafá foram escritos por Jeú, filho de Anani, só para conhecimento, tá, irmão? Essa parte aqui. Eu até anotei aqui para passar para os irmãos. Josafá reinou sobre Judá 35 anos e 25 em Jerusalém, irmãos, tá? A mãe dele, Josafá, irmãos, se chamava Azuba, filha de Sili. O pai dele, de Josafá, se chamava Asa. Irmãos, o nome do Senhor Jesus é vale de bênção na tua vida, tá? Colher ali, tá recolhendo ali, saquear ali os despojos por dias, e é culto de ações de graça, só tomar posse, orar dentro da palavra. Senhor, se eu disse a gente buscasse a tua face, o Senhor daria vitória sobre os inimigos. Então, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.